Olá, nesse vídeo vamos resolver dois problemas enviados lá pelo Google Forms. O primeiro deles lida um pouco com polinômios e trigonometria. Então você tem um y, que ele precisa ser encontrado, e depois você vai encontrar o valor de x, dado o valor de y que você encontrou a partir da resolução de uma equação de segundo grau. Então vejamos, y é igual ao seno de π sobre 6, é a mesma coisa que o seno de 30 graus, então vale meio, menos 2 vezes cosseno de 2π sobre 3 é menos meio, que é o cosseno de 120 graus, menos 5 vezes seno de 7π sobre 6, você pode entendê-lo como o seno de π mais π sobre 6. E toda vez que você soma π radianos a um ângulo, o seno desse ângulo, resultante da soma, vai ser o simétrico do ângulo base. Então, seno de π sobre 6 é meio, só que daí tem o π somado, então você vai ficar com seno de 7π sobre 6 igual a menos meio. E agora é só fazer as continhas. Você vai ter meio mais 1 mais 5 sobre 2. Bom, 5 sobre 2 com meio vai dar 3. 3 mais 1 dá 4. Portanto, o valor do nosso y é 4. E agora que você já tem o valor de y, basta substituí-lo ali na equação em x. Você vai ficar com 4 menos 3, x quadrado, menos 4 menos 2, 2x, menos 3, tudo isso igual a zero. Daí você pode simplificar da seguinte maneira e voilá. Você vai descobrir então que seu conjunto de solução S ou conjunto verdade V é na verdade menos 1 e 3. Então esses seriam os valores de x que satisfazem aquela equação. Bom, seguindo agora para uma questão um pouco mais fora da curva, você tem uma equação do segundo grau com o parâmetro m e você precisa determiná-lo para que essa equação tenha exatamente uma única raiz entre menos 1 e 0. E aqui dispomos do gabarito. O m está compreendido de 0 a meio aberto. Então, vamos chamar um f de x, em que ele vai ser justamente o 3m menos 2x quadrado mais 2mx mais 3m. A primeira condição para que ele tenha raiz real é de que o delta seja maior que 0. O delta poderia ser maior ou igual a 0? Na verdade, não, porque se você colocar delta igual a 0, você vai ter duas raízes naquele intervalo que fere a condição de unicidade da raiz. Então vejamos, você vai ter que fazer b quadrado menos 4ac ser maior que 0. Então fazendo a correspondência dos parâmetros em m com os coeficientes das potências decrescentes de x, você vai ter 4m2 menos 4, 3m menos 2 vezes 3m, tudo isso maior que 0. Então ficamos com 4m2 menos 36m2 mais 24m sendo maior que 0. Vamos ficar então com 32m2 menos 24m menor que 0, já fazendo a multiplicação da inequação por menos 1 e trocando o sinal da inequação. E colocamos o 8m em evidência, de modo então que o termo residual vai ser 4m menos 3. Tudo isso menor que 0. Fazendo o seu quadro de sinais, você teria a listagem das raízes em ordem crescente. Então 0, 3/4. Você quer valores menores que 0, então mais menos mais. Você está falando então de um conjunto S1 que vai do 0 aberto até o 3/4 também aberto. Então esse seria o primeiro conjunto de solução a que M deveria pertencer, e veremos que ele na verdade depende de uma interseção. Certo, então essa foi a primeira condição. A segunda condição, ela vai depender de uma teoria do número de raízes em um dado intervalo. Então ele pede para que tenha uma única raiz no intervalo de menos 1 a 0. Significa dizer que o produto de f a menos 1 por f de 0 tem que ser menor que 0. Então vejamos, você tem aqui a reta dos reais em x e você tem a sua f. Vamos dizer que aqui é menos 1 e aqui é o 0. Então esse seria um caso de uma quantidade ímpar de raízes nesse intervalo, mas você poderia também ter algo assim, em que você agora tem 3 raízes. Então perceba que sempre que o produto das suas f's for um número menor que 0, você vai ter um número ímpar de raízes. Por outro lado, se eles fossem da mesma metade em relação ao eixo x, por exemplo, algo assim, você percebe que o número de raízes passa a ser par, independente do desenho que você fizer. Ou não vai ter nenhuma raiz, que seria o caso 0, mas 0 é um número par, ou você teria uma quantidade de raízes pares, então 0, 2, 4. E por essa razão, você tem que garantir que o produto de f a menos 1 por f de 0 seja menor do que 0. E bom, agora é só calcular o f de menos 1, né? Isso aqui vai dar 3m menos 2, menos 2m mais 3m. Então você vai ficar com
com 6m menos 2m, 4m menos 2. E o f de 0 é bem fácil, né? É só tomar o termo independente de x. Então, 3m. Bom, agora a gente toma o 3m multiplicado pelo 4m menos 2 e faz menor que 0. Fazendo novamente o nosso quadro de sinais, você vai ter o m, listagem das raízes em ordem crescente, 2 sobre 4 dá meio. Então, você quer valores menores que 0, vamos tomar então o intermediário do 0 até o meio. Com isso, seu conjunto de solução S2 vai ser 0 até meio aberto. E agora, para finalizarmos o problema, você vai tomar que o conjunto de solução S vai ser a interseção do S1 com S2. E aqui não é muito difícil ver, mas é interessante sempre você listar todas as raízes que você foi encontrando. Então, de início, você teria o S1 indo de 0 até 3/4 e depois você teria do 0 ao meio. Então, perceba, né, que a interseção, aquilo que é comum aos dois conjuntos de solução, vai ser justamente do 0 até o meio, como esperado, né? Dado que o gabarito do problema é justamente de 0 a meio aberto. Então, um problema que é um pouco fora da curva, as pessoas não estão acostumadas a se deparar com esse tipo de questão, mas ela poderia sim cair numa segunda fase aí da FUVEST, do ITA, do IME um pouquinho mais difícil, né? Muito obrigado e até uma próxima.